A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 6 de dezembro. Comissão aprova a definição em lei do piso salarial para professores indígenas. Em reunião, a Adurne Sindicato e Progesp-UFRN encaminham ajustes finais da resolução da carga horária docente. No episódio de hoje da série educativa Orçamento Público, Política Fiscal e Financiamento da Educação, o professor Thales Penha fala sobre dívida pública. Não é verdade que docentes com férias programadas para janeiro de 2025 terão prejuízo financeiro. Proifes Federação derrota autoritarismo da Andes mais uma vez. O UFRN realiza cerimônia de diplomação simbólica post-mortem a estudantes mortos durante o período da ditadura militar. Abaixo-assinado pleiteia a criação de sala de cinema na UFRN. Detalhes sobre os 60 anos do golpe militar no RN são descritos em livro. Filme Madame Satã é exibido no Cinearte Debate. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 1305/2022 do ex-deputado Igor Canário, que deixa clara a aplicação do piso salarial nacional dos professores da educação básica, atualmente fixado em R$ 4.580,57. Também aos profissionais do magistério indígena, efetivos ou contratados temporariamente. Segundo Canário, a contratação de profissionais para atuação no magistério indígena não tem respeitado a obrigatoriedade de pagamento do piso salarial dos professores estabelecido pela Lei 11.738/2008. Como próximo passo, o projeto ainda será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Educação e de Constituição, Justiça e de Cidadania. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. Jornal da Educação. Extra Classe. O Adurne Sindicato esteve reunido com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFRN para dar os encaminhamentos finais referentes à minuta de resolução da carga horária docente. Estiveram representando a entidade a vice-presidenta Isaura Brandão e o diretor Dimitri Taurino, ao lado da pró-reitora Miriam Dantas e do secretário de Governança Institucional Severino Cesário Lima. No encontro foram discutidas as mudanças sobre a distribuição das horas nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, a autonomia docente no que diz respeito às orientações acadêmicas, a aplicação da carga horária do professor na inovação tecnológica e demais temáticas relevantes para a categoria. A vice-presidenta do Adurne Sindicato, Isaura Brandão, detalha o encontro. Hoje encerramos as nossas conversas sobre a minuta da resolução da carga horária que está sendo discutida já há algum tempo. Nessa nossa última reunião, a Progesp acatou todas as demandas que o Adurne Sindicato trouxe, fazendo uma reescrita de uma maneira bem ampliada de todo o texto. Também chamamos a atenção para a importância da ampliação da discussão sobre essa resolução da carga horária, tendo em vista que essa resolução, de certa forma, ela mexe com a nossa vida laboral em todos os sentidos. A resolução em discussão tem impacto direto na organização das atividades docentes, abrangendo desde a regulamentação dos regimes de 20 e 40 horas semanais até a definição de médias semanais para atividades auxiliares de ensino, como planejamento, orientação acadêmica e supervisão de monitores. Dessa forma, o Adurne Sindicato tem se comprometido em dialogar com a administração superior da UFRN, representando as demandas dos docentes e defendendo as melhores condições para o exercício das atividades acadêmicas. Maria Luísa Guimarães para o Jornal da Educação.
O Jornal da Educação apresenta agora a série educativa Orçamento Público, Política Fiscal e Financiamento da Educação, apresentada pelo professor do Departamento de Economia da UFRN, Thales Penha, e produzida pelo Adurne Sindicato. No programa de hoje, o especialista vai aprofundar na temática dívida pública. Ouça agora o episódio. Hoje eu gostaria de esclarecer com vocês alguns mitos ou até lendas que ocorrem no debate sobre a dívida pública e o financiamento dela. Um dos mitos que tem muito se debatido, principalmente no meio acadêmico, mas principalmente muito fora dele, no senso comum, é a famosa auditoria cidadã da dívida pública. Em que medida isso tem impacto? A ideia da auditoria cidadã da dívida pública está baseada na ideia de que a dívida constituída no Brasil ao longo do tempo foi feita de maneira não transparente, com indexadores errados, ou que até existe um certo negócio nebuloso por trás desse processo. A gente viu muito bem que a dívida pública não é constituída, nos episódios anteriores, que a dívida pública não é constituída de maneira proposital, ela é consequência de um resultado, ou seja, eu arrecadei menos do que eu orcei no meu orçamento, logo, para que a máquina funcione, eu preciso recorrer ao mercado financeiro. E como é que funciona essa recorrer? O governo, como a gente já viu nos episódios anteriores, lança títulos de dívida pública para instituições financeiras, ou até mesmo para o cidadão comum, através do Tesouro Direto. Todo esse processo ele está completamente transparente no site do Tesouro Nacional, no qual é possível ver as taxas de juros contratadas, que são lastreadas na Selic, mas muitas vezes não são a Selic em si, devido ao que já foi falado também nas edições anteriores, que depende do risco envolvido e também quem está adquirindo quem. Então, o processo atualmente no Brasil é plenamente transparente, ou seja, não há nada escuso, escondido. Os detentores da dívida pública também são plenamente transparentes. Hoje em dia, cerca de 1/4 da dívida pública estão nos fundos de pensões que existem no mercado financeiro, como fundo de pensão vendidos pelos bancos, como fundo de pensão também vendidos pelos os setores públicos que podem transacionar no setor privado. Então, 1/4, outro pedaço está nos bancos e outros estão espalhados em setor. Então, tudo isso é completamente transparente. Então, por que fazer uma auditoria cidadã de dívida pública? Se fizer, qual seria a consequência? Hoje, ela não teria consequência nenhuma. Não há nada que não esteja de forma transparente. Mas muitos falam, e a dívida lá do passado, quando não era transparente? Essa dívida do passado, pós-Constituição de 88, ela foi toda passada a limpo, porque a partir de 94, com a nova moeda, todo esse processo, ele foi refeito justamente à luz da nova Constituição de 1988, que regulamentava todo esse processo. A Constituição regulamenta a maneira como é feito, inclusive então a regra de ouro na Constitucional, em que não há mecanismos de criar dívida sem autorização do Congresso para caso de financiamento corrente. Então, tudo o que existia para trás foi transformado. E além do mais, a dívida pública em títulos brasileiros, ela tem um perfil muito recente, porque até meados dos anos 80, boa parte do endividamento brasileiro se dava em moeda estrangeira. Então a gente não emitia títulos da dívida, a gente se endividava em dólar. E ainda a partir dos anos 2000 a gente fez essa transição, principalmente a partir do primeiro governo Lula, em que a gente saiu da dívida externa e migrou para a dívida em títulos da dívida pública. Por quê? Porque dever na sua própria moeda é um pouco mais seguro. Você fica menos à mercê de oscilações de taxas de juros internacionais, menos à mercê de variações cambiais. Então esse perfil, essa dívida pública hoje, muita gente fala que está na mão dos bancos, mas boa parte também está na mão de fundos de pensões de pessoas físicas. Boa parte dela é constituída a partir dos anos 2000, no processo em que a gente foi trocando essa dívida antiga em dólar, foi pagando com os nossos superávites primários que a gente começou a ter, e todos os déficits primários que a gente foi tendo, a gente foi constituindo dívida pública. Então, a auditoria cidadã da dívida pública nada é um desperdício de energia num debate que é muito mais sofisticado e complexo. Normalmente eu chamo de cloroquina da dívida pública. Com isso eu encerro por aqui. Até mais e até o próximo episódio. O Adurne Sindicato tomou conhecimento da notícia em circulação nas redes sociais sobre a não incidência dos 9% de reajuste para os professores e professoras que estiverem com férias programadas para o mês de janeiro de 2025 e esclarece que a informação não procede.
A pró-reitora de Gestão de Pessoas da UFRN e coordenadora do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Gestão de Pessoas, Miriam Dantas, explica que as férias pagas na folha de dezembro serão recalculadas de forma automática na folha de janeiro. Vamos entender como é feito o cálculo da remuneração de um terço das férias, do abono de férias. É sobre a remuneração do mês das férias, sendo que ele é pago no mês anterior. Por exemplo, se eu tenho férias iniciando no mês de janeiro de 2025, eu vou receber o abono de férias na folha de dezembro, que é paga no início de janeiro, certo? Sendo que, se a remuneração de janeiro sofrer alguma alteração, como é o caso do próximo ano, que tem um aumento de 9%, que está acordado com as entidades, tendo um termo de acordo, teremos em janeiro um aumento de 9%, significa dizer que as férias pagas na folha de dezembro, elas serão recalculadas na folha de janeiro e paga a diferença na folha de janeiro, que vai sair no início de fevereiro. Então, a gente está recebendo questões sobre possíveis prejuízos em razão do aumento e disso não incidir nas férias. Incide sim, porque as férias é paga com a remuneração do mês que se inicia as férias. Qualquer diferença, aí tem um recálculo automático e a diferença é paga na folha do mês seguinte. É válido reforçar ainda que notícias que não correspondam ao que foi de fato acordado, trata-se, portanto, da disseminação escancarada de fake news. O Adurne Sindicato tem se esforçado em combater esse tipo de compartilhamento, bem como se comprometido em esclarecer tudo sobre o assunto através de conteúdo explicativo disponível em nosso site www.adurne.org.br e também no desenrolar de uma campanha especial sobre o reajuste salarial de 2024, que será divulgada nas próximas semanas. Maria Luísa Guimarães para o Jornal da Educação. O Ministério da Educação, por meio da sua Secretaria Executiva, apresentou para discussão e aprovação o regimento da Mesa Setorial de Negociação Colegiado, que no âmbito do MEC tratará de pautas não salariais, como parte do acordo assinado em 27 de maio de 2024 pelo PROIFES Federação com o Governo, representado pelos Ministérios da Gestão e Inovação e pelo Ministério da Educação. A instalação da mesa seria apenas mais um ato protocolar, decorrente de um acordo assinado entre as partes citadas, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Mantendo a coerência da sua postura antissindical e antidemocrática, o Sindicato Interestadual Andes, mais uma vez, tentou solapar a representação do PROIFES Federação de uma mesa de negociação. O professor Wellington Duarte, presidente do PROIFES, comenta. Olha, o PROIFES esse ano vem sofrendo ataques contínuos de segmentos radicalizados do movimento docente, desde o começo do ano. Tentativas de diversas formas de tentar cercear a liberdade e a representação do PROIFES Federação. Essa última tentativa foi a de impedir nossa participação num grupo de trabalho que foi oficializado pelo governo e que, cumprindo as regras normativas vigentes, deu, claro, representação à nossa entidade. Entretanto, o autoritarismo, o sectarismo, o obscurantismo, o antissindicalismo fez com que, em plena reunião, fosse exigida a nossa saída. É uma coisa muito ruim, é muito ruim para a democracia, é muito ruim, inclusive, para as relações republicanas que devem ter todas as representações sindicais e políticas. Mas ganhamos novamente, estamos respaldados pela lei, o PROIFES segue cada vez mais fortalecido, cada vez mais democrático, e isso incomoda muito aqueles que optaram pelo sectarismo intransigente e pelo radicalismo antissindical. Depois do intervalo, o FRN realiza cerimônia de diplomação simbólica pós-mortem a estudantes mortos durante o período da ditadura militar. Abaixo-assinado pleiteia a criação de sala de cinema na UFRN e ainda detalhes sobre os 60 anos do golpe militar no RN são descritos em livro. Filme Madame Satã é exibido no Cine Arte Debate. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação.
Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. A UFRN realiza hoje, logo mais às 15h30, uma cerimônia de colação de grau post-mortem de Emanuel Bezerra dos Santos e José Silton Pinheiro, que, embora tardia, carrega o peso do reconhecimento histórico. A diplomação é uma tentativa de resgatar as histórias de vidas interrompidas pela violência política e de inserir essas narrativas no espaço de memória coletiva da universidade. Nesta sexta-feira, às 15h30, a UFRN realizará um ato de reparação e memória no auditório da reitoria. A cerimônia de colação de grau post-mortem de Emanuel Bezerra dos Santos e José Silton Pinheiro, 2 ex-alunos brutalmente assassinados pela ditadura militar. Este evento, embora tardio, representa um importante gesto de reparação histórica e um compromisso com a verdade e a justiça. Emanuel Bezerra, estudante de Ciências Sociais, e José Silton, aluno de Pedagogia, tiveram suas vidas interrompidas pela violência militar do Estado brasileiro. Militante do Partido Comunista Revolucionário, o PCR, Emanuel foi preso, torturado e morto em 1973. José Silton, perseguido pelo regime, morreu em 1972 durante uma operação do DOI-CODE e seu corpo permanece desaparecido até hoje. Para o presidente do Adurni Sindicato, professor Oswaldo Negrão, a cerimônia carrega um significado ainda mais urgente no atual contexto político do país. Temos um convite muito importante para vocês. Nessa sexta-feira, às 15h30, será feita uma cerimônia de colação de grau pós-mortem aos estudantes que foram assassinados durante a ditadura militar. Nesse momento em que nós sabemos informações sobre mais uma tentativa de golpe aqui no país, é muito importante a nossa presença e a participação, fortalecendo o Estado Democrático de Direito e as nossas instituições. Como vocês sabem, as universidades públicas foram fortemente atacadas e ameaçadas durante o governo Bolsonaro. Por isso, importantíssima esta cerimônia de celebração da liberdade e do direito de todos. Vamos juntos na luta. O evento não apenas reconhece as trajetórias interrompidas de Emanuel e José Silton, mas também denuncia o longo silêncio mantido por muitas instituições frente às perseguições e torturas da ditadura. Oswaldo Negrão reforça a importância de defender a democracia e lembrar que os ataques às liberdades e aos direitos humanos ainda precisam ser combatidos com vigor. O Adurni Sindicato estará presente neste momento tão significativo e reforça o convite a toda a comunidade acadêmica para honrar a memória de Emanuel e José Silton. Sua luta pela liberdade continua a nos fortalecer, reafirmando nosso compromisso com um Brasil mais democrático, justo e livre. Rebeca Oliveira para o Jornal da Educação. Agenda da Educação. O Adurni Sindicato realizou na última segunda-feira o Cine Arte Debate, com a exibição do filme Madame Satã. O evento aconteceu na sede da entidade. Após o filme, foi proporcionada uma roda de conversa para os presentes, que contou com a participação da mediadora convidada Rose Nascimento, que coordena a Mostra de Cinema de Mulheridades e Dissidentes de Gênero, Macambira. Rose destaca a importância do evento e da valorização do cinema dentro e fora da universidade. E o filme, como o título já sugere, é focado em algumas experiências já da fase adulta de João Francisco dos Santos, que mais tarde ficou nacionalmente conhecido como Madame Satã, um homem negro, gay e artista transformista, algo que hoje a gente pode aproximar da cultura drag queen na contemporaneidade.
E o filme é ambientado na década de 1930, né? E acaba retratando bem o então Distrito Brasileiro, que é a cidade do Rio de Janeiro, a partir de uma ótica que eu entendo como malandra, né? No sentido de retratar personagens marginalizados, como o próprio João e suas amigas Laurita e Tabu. E aí, nesse período, o Brasil atravessou um processo de modernização das instituições, dos costumes, das artes, que acabou evidenciando também as políticas de higienização e eugenismo, né? Para quem não sabe o que significa, é um conjunto de crenças e práticas que tem como objetivo criar seres humanos ideais através do controle genético da população. E para isso seria necessário, no caso, promover o extermínio das comunidades indígenas e negras, por exemplo, e para assim a branquitude ter sucesso, né? E aí esse tal processo acabou resultando na construção de personagens como Madame Satã, né? Que precisou construir diversas estratégias de sobrevivência e ainda assim acabou se tornando vítima do cárcere em alguns momentos de sua vida. Então eu acredito que é um filme que toca assim na ferida racial e faz a gente pensar sobre os papéis de gênero, né? E como a gente consegue se alinhar também a uma afirmação de sexualidade, já que o próprio João era um gay assumido abertamente. Então foi uma experiência maravilhosa construir esse espaço e recomendo que todo mundo frequente o projeto. Com o objetivo de valorizar as produções cinematográficas e diversificar a oferta da cultura natalense, professores e estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte criaram um documento em formato de abaixo-assinado solicitando a implantação de uma sala de cinema na instituição. As assinaturas, que já contabilizam cerca de 3.500 adesões, visam pleitear o espaço de modo que a reitoria da universidade priorize essa pauta no próximo biênio da gestão. O Adoni Sindicato apoia a criação de uma sala de cinema na UFRN, considerando que a cidade de Natal tem relativamente poucas salas de cinema e hoje os cinemas comerciais eles têm um custo operacional muito alto. Os valores dos ingressos e inclusive das pipocas e lanches são caríssimos. Isso faz que apenas parte da parcela da população natalense tenha acesso a essa forma de cultura, né? Então o cinema e a arte nós entendemos que são elementos fundamentais para a identidade, para o reconhecimento da cultura e dos diversos processos da educação. E também pode ser um espaço de valorização da produção cinematográfica norte-riograndense. Por isso nós entendemos que é importante, sim, esse abaixo-assinado e toda a mobilização para que essa proposta se concretize. No próximo dia 19 de dezembro, às 9 da manhã, no auditório da Biblioteca Zila Mamed, a professora aposentada do Departamento de História da UFRN Conceição Fraga lançará o livro 60 anos do golpe civil-militar no Rio Grande do Norte. A obra busca trazer informações consistentes, depoimentos oficiais e descrições relevantes acerca do golpe militar de 1964 aqui no estado. O nosso livro, organizado por mim, Maria da Conceição Fraga, e por João Maria de Souza Fraga, traz para vocês um cenário do que ocorreu no Rio Grande do Norte no início dos anos 60 e o dia e o período pós-golpe civil-militar no Rio Grande do Norte. Nós trazemos no livro uma apresentação em que reconstitui todas as tentativas de golpe e golpe de Estado no Brasil, desde o período do Império até esse momento mais recente em que vivemos. Trazemos também 17 capítulos contando um pouco toda a literatura, apresentando um pouco toda a literatura que trata do que ocorreu no Rio Grande do Norte durante o período do golpe civil-militar aqui no Estado. Traz essa literatura, mas traz também um capítulo sobre Macau, que foi uma cidade importantíssima na resistência ao golpe. Teve deputado caçado, teve prisões, perseguições. Trazemos ainda um capítulo sobre a campanha de Pé no Chão, também se aprende a ler, mostrando o cenário que antecede ao período do golpe. Um cenário em que os trabalhadores brasileiros conquistaram direitos e que essas conquistas foram interrompidas exatamente porque havia um avanço, um fortalecimento dos sindicatos, dos trabalhadores, da luta do povo brasileiro. E esse golpe existiu para frear esses direitos.
Não por acaso, o momento em que vivemos também é um momento de conquistas e também um momento de tentativa novamente de golpe de Estado. O nosso livro, portanto, traz outros capítulos tratando de trajetórias de militantes que resistiram ao golpe, como Glênio Sá, Luciano de Almeida, Luiz Inácio Maranhão. Tratamos um pouco de experiência dos estudantes que participaram da luta contra a ditadura militar no Rio Grande do Norte e da reconstrução, da redemocratização do país no final dos anos 70 e início dos anos 80. O livro foi organizado por nós, mas é o sucesso de um grupo de pesquisadores, estudantes de graduação e mestres e doutores que tiveram a oportunidade de nos presentear, trazendo capítulos neste livro, para que com isso a gente possa recompor o cenário que precede o golpe e o cenário das lutas de resistência a partir daquele momento. Tivemos o privilégio, a honra e o prazer de contar com a apresentação feita por um grande especialista deste período, que é o professor Wilton Germano. Ele fez uma apresentação em que aborda a necessidade, de tratar desse tema, de defender a memória, que a gente mantenha essa memória viva para que o país conheça a sua história e para que esses jovens também saibam o que ocorreu no nosso estado, o que ocorreu no nosso país, para que a gente possa realmente, com este conhecimento, impedir que novas tentativas se materializem. Então eu agradeço a vocês, conto com todos vocês, no dia 19, a partir das 9 horas da manhã, no auditório da Biblioteca da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Um abraço e até lá. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse o www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.